Vamos alinhar o coração com o coração de Deus essa noite. Deus tem dado tanta palavra aqui fortíssima. Enquanto Ele estiver nesse púlpito, pode ter um assistindo, essa igreja é uma igreja de sucesso. Se Ele não tivesse aqui, poderia ter milhões. E seria totalmente insucesso nessa vida. Vamos continuar firmes em Jesus. Ele é o nosso Redentor. Obrigado, meu amigo. Você consegue? Eu vou dar um gole aqui de água antes de começar. Não sei se tem nenhum professor aí, ou alguém que gosta de gramática, mas o tema da mensagem de hoje é a gramática de Deus. Onde você vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Esse é o tema, gente. E eu vim dizer a vocês hoje aqui que na gramática humana, muitas vezes a dor vira ponto final. Mas na gramática de Deus, até a ruína total, Ele transforma em vírgula. Muitas vezes a vida da gente, e a vida bate, né? E nos coloca em situações muito difíceis, que nos desestimulam, né? Muitas vezes a gente está, Mateus, cheio de sonhos, vai na igreja até em um homem de Deus ou uma mulher de Deus, diz eu aqui, que Deus tem um projeto na vida, e aí a gente vai com tudo para esse projeto, meu amor. Mas de repente, o plano vai à falência, né? A gente fala, o que é que está acontecendo, Senhor? O Senhor não disse que era para eu trabalhar aqui, que eu ia ser um grande empresário para poder abençoar o reino de Deus? O projeto faliu, outra empresa faliu. Um relacionamento que eu cria que Deus uniu, faliu também. Um diagnóstico no médico veio assustador. Portas que se fecham. Quando a gente esperava, né? A gente fala assim, mas eu já passei por isso. Eu já ganhei autoridade no céu. Eu não sei porquê. Se eu já passei por isso, não tem porquê isso acontecer. E a gente desestimula. E várias vezes na nossa vida, na nossa gramática, a gente coloca assim, essas são situações de ponto final. Acabou ali. Acabou completamente. Não tem mais como restaurar isso aqui. Não tem mais como restaurar isso aqui. Essa dor aqui, só quem está passando aqui sabe. Ponto final. A gente olha para o cenário e diz assim, baubau. Baubau acabou, né? Vocês usam essa gíria também, né? Acabou. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o autor da vida, e vocês vão entender isso logo, não somos nós. A boa notícia de hoje é que Deus é o autor da vida. E quando o autor na vida está no controle, a vida não termina no meio do caos. Onde o inimigo, gente, porque tudo é o inimigo também. A nossa luta, quem está em Deus, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, né, que estão nas regiões celestiais. Por mais, mesmo que eles nos tentem nos nossos próprios desejos. Mas ainda assim, se não tentasse, seria mais fácil, né? Então, mesmo que o inimigo, que a vida, que a crise, ou o mundo, ou a nossa própria mente, esteja colocando hoje em várias coisas um ponto final, Deus pode ir lá e puxar a perninha da vírgula e dizer, ainda não terminou. Vocês creem nisso, né? E para eu não esquecer que tem um texto base, vamos ler ele. Ezequiel 40, versículo 1 a 4. Acho que Ezequiel, foi um cara que foi visão, viu? Deus arremessa ele no vários ossos secos lá, passou um estreito retado, e agora em vez de jogar no vale, ele sobe com Ezequiel. Ezequiel 40, versos 1 a 4, é bem forte essa passagem.
Vocês podem acompanhar no telão espiritual que está aqui, pelos olhos da fé. Ezequiel 40, 1-4, vai dizer assim: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, Ezequiel, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs no monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão, ou uma cana de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que eu vou te mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Nossa visão natural é limitada. Muitos aqui estavam naqueles 40 dias que eu preguei sobre a visão do alto. E foi tremendo, né? De lá para cá, as coisas mudaram muito aqui nas nossas vidas, eu tenho certeza. E Ezequiel estava justamente no local da limitação. Jerusalém estava no chão, destroços. O templo, que era o orgulho de Israel, né? Era só entulho e poeira. E sabe o que o povo fazia? Chorava e lamentava. Jerusalém destruída, tudo poeira, muro no chão. Nesse cenário aí, o povo chorava e lamentava, porque estava no cativeiro. E no ápice dessa carcaça toda, é que Deus chama Ezequiel para enxergar o invisível. E eu preciso perguntar aqui: quantos querem começar a enxergar o invisível a partir de hoje? Glória a Deus. Paulo nos lembra, em 1 Coríntios 2,9, Isaac: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tudo invisível, né? Nem jamais penetrou no coração humano. Claro, é invisível. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eita Deus! Ai, Paizinho, louvado seja teu nome. Que essa palavra penetre os nossos corações. Que todos aqui, Pai, todos que estiverem assistindo ali, sejam arrebatados como Ezequiel foi. E que o Senhor possa nos mostrar do alto, Pai, aquilo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E a gente vai ver que muitos pontos finais que a gente achava em nossa vírgula tem continuação. E uma continuação gloriosa que vem de ti. A gente te entrega esse culto em nome de Jesus. Amém. E o primeiro, não sei se é ensinamento, para mim é ensinamento, né? Eu sou mais um professor. Eu sempre brinco, digo que é pregador, Isaac, o cara é um monstro, prega muito. E todos nós somos edificados demais com a mensagem. E Deus usa a gente das maneiras diferentes e vai edificando o corpo de maneira tremenda. Então, como ensinamento, eu vou trazer o primeiro ensinamento que eu pude, junto com o Espírito Santo, tirar desse pequeno texto. O primeiro é: Deus muda a sua posição para mudar a sua visão. Você não vai conseguir ter a mesma visão no mesmo lugar. Ele tirou Ezequiel para olhar de outro lugar, para assim ele conseguir enxergar. Deus muda a sua posição para mudar a sua visão. Olha o que fala o verso 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Antes de Deus mostrar a promessa, Deus tira Ezequiel
do meio dos escombros e o leva para um lugar muito alto. Nós temos duas opções nessa vida, meu irmão e minha irmã, e você que está ouvindo aí. Ou a gente se contenta com essa visão de baixo e vai começar a ver um bocado de ponto final em nossa vida, ou a gente deixa Deus conduzir a gente para o alto que Ele quiser, e a gente agora vai ter a visão privilegiada, assentado em glória com Jesus Cristo, olhando tudo do alto. Rapaz, isso aqui é tremendo, gente. Eu fico pensando nas minhas loucuras, quem me conhece sabe que sou meio doido, sequelado também, né, Rose? Mas olhe bem, a gente, meu amor, está aqui. Eu sei que essa visão, a gente vai dizer, quem vai lá é coelho. Mas imagina que a gente tem que ir. A gente olha para o céu, a gente está no aeroporto, a gente tem que pegar um avião. Mas está uma tempestade, o céu está escuro. Até troveja, até chove. Você olha para cima, cara, não vê nada. Você não vê o sol. Vocês estão entendendo? Mas você entra no avião. E o avião decola. Ele vai passar por essa parte escura de nuvens. Ele vai passar acima das tempestades. E quando você ultrapassa as nuvens, quem está lá? Digam, o sol. O fato da gente não enxergar o sol por causa das tempestades, não indica que o sol não está lá. A gente só precisa mudar a visão debaixo das nuvens, debaixo das tempestades, debaixo das crises, para cima delas. E a gente vai perceber que o sol continua brilhando. A nossa visão que estava errada porque a gente estava focado na crise, na tempestade. E a gente não conseguiu ser deixado conduzir por Deus para cima delas. Cara, tem muita gente dizendo que não tem sol só porque não está enxergando ele. Se a gente continuar olhando as nuvens, as tempestades, as ruínas, como Ezequiel estava, a gente perderá a visão do que está acima disso. Eu gosto de pensar também num labirinto. Quando a gente assiste esses filmes, os muros são muito altos. E a pessoa, Jorge, está aqui, ó. E às vezes, quando é filme mais de suspense, de terror, que pode levar à morte, a maioria morre, né? Se sobrar um no final do filme, é muito. Mas eu quero dizer, gente, que às vezes a gente está nesse labirinto aqui, ó. E você não sabe para onde ir. Você não sabe onde terminam as paredes do labirinto. Você não sabe qual delas vai levar você para uma saída gloriosa. Mas eu te digo, se você também estiver olhando do alto, os muros não importa a altura, porque você verá tudo com a visão privilegiada. Mas pastor, como eu vou estar no alto? Ei, o Espírito que habita dentro de você é do alto, é só escutar a sua voz. Por isso Deus levou Ezequiel para o alto, para ele ver o que ele não conseguia ver de baixo. Ai, cara. Tem gente querendo enxergar o novo de Deus sem sair do nível térreo da murmuração. E não é uma pancada aqui. Eu falo comigo mesmo. Enquanto a gente só vê desgraça, e desgraça não é xingamento, tá, gente? É ausência da graça. Enquanto a gente só enxergar miséria em tudo, enquanto a gente acha que tudo está perdido, a gente não vai enxergar o novo de Deus. Quem só vive enxergando pedras caídas, perde a visão do céu. Deus me mandou aqui hoje para convidar cada um de nós a subir. Elevem os seus pensamentos. Elevem sua oração, elevem a sua perspectiva, porque Jesus já nos garantiu uma nova visão.
E para te mostrar que isso aqui não é um culto motivacional, está aqui escrito no Novo Testamento, em Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa era não é mais vindoura. Essa era já é a nossa. Ele habita dentro de nós e nos leva. A vida eterna já começou nessa vida. Não existe mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ser conduzidos por Ele, gente. O segundo ensinamento. Primeiro, Deus vai te mudar de lugar para mudar a sua visão. O segundo, Deus continua com a planta nas mãos. Vai parecer que eu vou fazer que nem Isaac e vou conseguir. Quando chegar no terceiro, eu já esqueci o primeiro. Mas vamos lá, gente. Deus continua com a planta nas mãos. Vocês não estão entendendo, véio. A planta de sua vida está nas mãos de Deus. Os propósitos da sua vida estão na mão de Deus. Isso significa que Deus não perdeu o controle. Isso é lindo. Nada está fora do controle de Deus. Olha o que fala. Esse tipo de pregação é o que eu gosto, né? De explicar cada versículo. Olha o que fala o 3 a 5. E eis que havia ali um homem que tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Tinha aquela fita métrica, aquela coisa de Jorge lá, como é o nome daquilo? Trena. Ezequiel está olhando para ruínas. E Deus envia um anjo com uma trena de medir. Gigante, né? Essa trena, provavelmente. Agora, gente, veja comigo que coisa doida. Eu não sei se vocês repararam isso nesse texto. Quando eu reparei hoje, eu já dei 2 cambalhotas. Espiritual, natural, quebrava a minha coluna. Mas olhem, Deus está medindo o que aos nossos olhos ainda nem existe. Ezequiel, tem um anjo para medir algo. Medir o quê? As ruínas? Não estou entendendo, não. Deus está com um objeto para medir algo que ainda nem chegou a existir. Ah, Ele quer nos ensinar essa noite, gente. Olha o que Deus fala a Abraão em Romanos 4,17. Sim, no Novo Testamento. Ele está falando mais coisas de Abraão. E quando ele chega no versículo 17, ele diz assim, ó, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Por isso Deus está dizendo essa noite. E por isso Jesus diz, para orar crendo que já recebeu. Para orar crendo que já recebeu. E eis que o que estava inexistente vai se tornar existente na nossa vida. Porque a gente tem um Deus que traz à existência aquilo que a nossa fé moveu para Ele fazer. Isso é lindo demais, cara. Sabe, quando eu passei ali na construção desse templo aqui, né? Pelo canteiro de obras. Vocês lembram como estava lá desde o início, né? Primeiro estava só um matagal retado. Aí, parecendo Ezequiel nos Vales Ossos Secos, era Jorge andando no meio do matagal lá. Esse que bota ele no meio dos ossos secos. Aquele canteiro de obras, daqui a pouco uns buracos, velho. Entulho para tudo quanto é lado, caixa de ferramenta. O que eu estou querendo dizer para você, gente, porque para mim que não entendo nada, o que é aquilo, Bena? Uma bagunça assustadora. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo lindo aqui, ó, é uma bagunça assustadora. Mas Jorge, diácono, mas obreiro também, ele olha para aquele caos, segurando uma planta na mão e diz com convicção, ali será o altar, ali será o púlpito ali será o salão ali será a cozinha, ali será... Por quê? Porque o autor da planta
não se desespera ao ver o caos, porque ele já chama a existência algo que já se formou nele. Quanto mais Deus, que é autor da nossa existência. Deus já viu o caos que a gente está mergulhado, mas Ele já mediu, gente. Ele já mediu uma vida de sucesso. A gente só precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus desenhou o projeto da sua vida antes mesmo da criação do mundo. E Ele já declarou, é vida, e vida em abundância. Eu estou falando alguma coisa aqui que não está na palavra de Deus? Igreja, olhe bem. E você da internet? Pare de julgar a si próprio pela bagunça do momento. Pare de se auto-julgar pela bagunça do momento. Não seja tão duro nem dura com você mesma. Tenha calma. Talvez você está olhando para a sua família agora, só está vendo caos. Talvez você esteja olhando para as suas finanças agora, e só está vendo um caos maior ainda, gente. Talvez a gente está olhando para a nossa própria mente, e a própria mente está dizendo, não tem mais jeito, eu só vejo entulho. É entulho para tudo quanto é lado, gente, eu não vejo saída. O pastor aqui não vê saída para várias coisas também não. Mas o grande arquiteto não abandonou a obra, gente. Onde a gente está enxergando entulho, ele está enxergando um novo tempo. Se Jorge, um ser humano, já conseguiu enxergar tudo isso aqui pronto, quando eu enxergava só entulho, imagina o grande criador da nossa vida, o grande arquiteto. Você não já viu um novo horizonte para mim e para você a partir de hoje, gente? Oh, meu Pai, o inimigo tentou dinamitar a sua paz. O inimigo tentou dar chumbinho para a sua paz. Ai, gente, mas isso não acaba hoje não. Porque Deus não perdeu o controle. A fita métrica do céu continua esticadinha lá, medindo a sua casa. E o que parece perdido para seus olhos e também para esse pastor aqui, eu garanto, não vai ser não, meu amor. Já foi redesenhado por Deus. E Ele quer nos levar hoje para lugares altos, para a gente crer naquilo que a gente ainda nem viu. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo natural. A reconstrução de Deus, eu preciso falar isso, vou até tomar um gole d'água. Dessa vez vai ser só um gole. Um golão. A reconstrução de Deus não é para deixar como você era antes, Silvio. Nunca é. Minha vida vai ter uma reconstrução e vai voltar a ter sucesso. Não, Deus não quer isso. A reconstrução de Deus é para deixar você muito superior ao que era antes. O projeto de Deus é sempre superior. A sua versão, depois desse culto, tem que olhar para você antes desse culto e ficar de boca aberta. Eu quero que a gente saia daqui e a versão da gente que sair após essa palavra, deixe a versão de ontem de boca aberta, dizendo, eu não acreditava no eu que eu me tornei hoje. Por quê? Porque Deus me levou aos lugares celestiais, para eu ver que aquele caos que eu estava vendo de perto, não é nada, é só Deus reconstruindo minha vida para dar um começo muito melhor. Vocês creem nisso, não creem? A prova disso é João 10,10, que diz que o ladrão, que é o falso profeta, que o ladrão, que é quem só fala coisas para roubar, matar e destruir, ele vem para isso, para roubar a nossa vida. Mas ele diz que Jesus veio para dar a vida, não da mesma forma, mas vida em abundância. Ele quer ter uma reconstrução na nossa vida para ser muito superior àquela que a gente está vivendo hoje.
Quero dar um boom na nossa mente aqui, para a gente viver o reino de Deus em abundância nessa terra. Terceiro, a restauração nasce primeiro por dentro. Não adianta que vocês não vão ter pastores aqui, nem pregadores que preguem religião, que preguem leis. Porque a lei, vai ver aí, você sentada, pode estar um bêbado do seu lado e eu vou dizer, pare de beber para vir para a igreja. Pare de fazer isso para vir para a igreja. Não, cara, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ei, você que está bêbado aí, vem, amado do meu Pai. Você é bem recebido aqui, você vai ser amado aqui. Venha para Jesus Cristo e Ele vai te trazer vida em abundância. Mas pastor, eu estou bêbado. Meu amigo, eu estou te chamando para te dar vida em abundância. Eu estou te chamando para te dar um abraço e dizer que Jesus te quer. Ele te chama. E depois, quando Jesus entrar em você, Ele sim vai fazer uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. É de dentro para fora. Isso é quando o pastor tenta cantar algo e não sabe a letra. Ele para só na primeira frase, né, Pena? Já me conhece. Mas era para vocês terem ajudado, gente. Nessas horas assim. Transforma. Mas a letra, o ritmo aí ferrou também. Mas pelo menos um ajudou o pastor, tá vendo aí? A restauração nasce primeiro por dentro. Olha o que fala o verso 4, Isaac. Filho do homem, vê com os teus olhos. Olha, preste atenção aqui, isso é muito lindo, cara. Cara, imagina ouvir a voz de Jesus, se tiver. Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, mas agora mata de vez. E põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar. Eita, que ele está falando para a igreja hoje, cara. Gente, o templo era apenas entulho, poeira, na realidade física, Mateus. Vai associando com sua vida em várias áreas aí, meu irmão. Mas presta atenção no que Deus pede, gente. Isso é muito forte. Deus já exige que a nova vida, o novo templo, aquilo que ele vai fazer, já seja construído dentro do coração de Ezequiel antes de existir. Põe no teu coração aquilo que eu ainda vou fazer. Ah, meu irmão, eu estou falando que a vida da gente amanhã vai ser muito superior a de hoje. Antes de existir no chão, precisa existir dentro de você. Mateus, o projeto que Deus te mostrou, antes de existir nas tuas mãos, antes de entrar dinheiro, antes de ter cliente, tem que entrar no teu coração. Ei, tudo que Deus profetizou na vida de cada um, de saúde, de andar, de cura, de finanças, de família, já veja construído o que Deus quer mostrar no teu coração. Veja com seus olhos da fé, ouça com teus ouvidos, mas coloque no teu coração aquilo que eu já vou te entregar, para assim se realizar. Ai, cara. Agora, o interessante, cara, para o Deus que pregam aí, né? Deus não precisava dizer, põe no teu coração. Ezequiel, sobe aqui. Eu vou te dizer o que fazer e pronto, obedeça. Para que Deus quis falar, ponha no teu coração? Fosse esse Deus mandatório, ele dizia, Ezequiel, faça e pronto. Obedeça e pronto. Mas ele fala, ponha no teu coração. Aí para esse mesmo profeta, Deus diz, eu te darei um coração novo. Eu te darei, gente, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O que ele estava dizendo, gente, não quero, Ezequiel, que você faça essas coisas simplesmente porque foram gravadas em tábuas de lei. Eu quero colocar um desejo no teu coração.
Esse é o Deus que nos ama desde lá, gente. Isso é muito lindo, gente. Cara, eu quero, Ezequiel, que as coisas entrem no teu coração pelo Espírito da graça. Veja, ouça, olha como é lindo o que eu faço por você. Meu amor, veja, sinta o meu carinho, sinta o meu amor por você. Sinta como eu morri na cruz por você, Rosane. Sinta isso aqui, porque o coração de pedra não vai mostrar isso. É o coração imposto em tábua de lei, não vai mostrar isso. É de fora para dentro. Mas agora o coração do Espírito, o coração de Cristo que eu vou te dar. É isso que eu quero que você tenha, Ezequiel. Ponha no teu coração. Por quê? Porque você está vendo o quanto eu te quero bem. E agora sim, gente, muda tudo. E aí, repetirei, filho do homem, antes de existir no chão, precisa existir dentro desse novo coração. Acaba, né? Pastor, isso é pecado. Pastor, isso é do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Pastor, se eu não dizimar, eu estou nisso. Pastor, se eu não fizer isso, não. Eu te dei um novo coração. O entendimento não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu te levarei, te mostrarei as maravilhas. E agora tudo que você fizer, faça em resposta a esse amor. Cara, Deus é lindo. Eu fico pensando, né, numa mãe grávida. Rapaz, aí já, sei lá, quanto tempo, 9 meses, às vezes fica 7, mas quando chega 7 meses, aí a mãe sabe que a menina já compra, né, já compra o berço, já bota tudo ali das cores que ela quer. Peraí, cara, o bebê não nasceu ainda não. Mas ela o quê? Já botou no coração o bebê como se já tivesse nascido. Eu soube que Isaac aí na malandragem, antes de Noah sair da barriga, ele já tinha comprado bola de futebol e camisa do Flamengo. Isso é absurdo. Induzir o filho aquilo. Mas por quê? Porque ele já viu algo que ainda nem tinha nascido. Deus mostrou a Isaac e a Eula um futuro glorioso. E ele já colocou no coração e já se antecipou. Pela fé dele, ele comprou uma bola. Pela fé dele, ele comprou a camisa do Fluminense. Cara, fora as brincadeiras, isso aqui é tremendo. Por que a gente não recebe, Senhor? Porque vocês pedem duvidando, ou quando os pedem para satisfazer os desejos gananciosos de sua carne. Mas se você pedir, se você já agir como quem já recebeu, considere feito, porque ele traz à inexistência, a existência aquilo que nem existe ainda. Agora, por que Maurício Cabeçudo, ouvindo um testemunho desse, você ainda age como se não fosse conseguir pagar a conta de amanhã? Você ainda age com medo do devorador? Por que você não consegue descansar no Senhor se Ele já te prometeu que do amanhã cuida Ele? Porque eu preciso sair desse culto, um novo homem. E aprender a já me comportar como se já estivesse em minha frente a visão e as promessas que Deus já nos deu pessoalmente e nas palavras dele, gente. Vocês percebem como a gente se preocupa com amanhã à toa? Quando Jesus Cristo diz que quem faz isso é o pagão? Aí, certas vezes, vocês podem dizer, o pastor subiu no altar pregando e tinha parte dele que era pagão. Porque estava preocupado com coisas que não deveriam. Mas o nosso alívio, se eu posso dizer assim, é saber que um cara que eu creio que era muito maior do que eu, chamado apóstolo Paulo, ele também dizia que ele cai naquilo que ele não queria cair, que é uma briga entre espírito e carne,
Que a gente só vai vencer mesmo na glória. Mas se a gente está aqui se ajudando, vamos lembrar um ao outro aí. Todo dia, quando o outro estiver fraco, dizer assim: epa! Vamos chamar a existência aquilo que nem existe ainda. Eu te ajudo, meu irmão. Segura na mão do seu irmão e vai. Cara, igreja, gente. Olhem para mim. O que vocês têm gerado no seu coração? Aí olhem para a sua própria alma e pergunte a ela em silêncio mesmo, como queiram. O que eu tenho gerado no meu coração? Porque se eu me encher com noticiário ruim, se eu encher meu coração com a visão de um diagnóstico médico, se eu encher o meu coração com a visão de que eu não tenho dinheiro, sabe o que acontece? Eu sufoco a esperança antes que ela amadureça. Porque o que a gente está colocando no coração vai mostrar onde está o nosso tesouro. E se Deus quer colocar algo novo no coração para realizar, o que acontece quando o nosso coração, ele só enxerga medo, dúvidas, raiva, depressão? Está na hora da gente dizer: Jesus, eu jogo em minha cruz, porque isso não foi o que o Senhor colocou. Isso foi as desgraças do mundo, isso foram as crises, isso foram as pessoas, eu jogo na tua cruz e eu troco de fardo. Eu pego o quê? Eu pego a sua visão para a minha vida, porque a visão de Deus é boa, é agradável e é perfeita, e Ele quer cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. Deus está dizendo hoje, gente, com muito amor, mas com muita firmeza: gere o milagre primeiro dentro de você. Primeiro mude sua mente, e aí você experimenta a minha vontade. Você está entendendo, Caleb? É para gerar o milagre dentro de você. Quando você pedir algo a Deus que você sinta que seja de Deus, já começa a gerar essa vontade no seu coração. Ele está dizendo para a gente hoje: gere. Quantos aqui vão sair grávidos desse culto hoje? Amém? Vai sair tudo de barriga gigante, gente, para nascer trigêmeos de bênção. Eita glória, cara. A matemática de Deus é tão doida que eu gaguejei, gente. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa, gente. Primeiro Ele transforma a sua mente e o seu coração, aí depois Ele transforma a sua história. Moisés tentou jogar para o lado de Deus, não deu certo não. O que eu faço? Que eu já te dei as ferramentas aí, Moisés. Paulo pedi, orei 3 vezes para ele tirar o espinho de mim. Que é isso, Paulo? Já te dei meu espírito. Entenda que na tua fraqueza o meu espírito cresce, Paulo. Já te dei as ferramentas. Gere no teu coração. Gerei. Pá, o mar se abriu. E o interessante, né? É que o mar se abriu de lá para cá. De lá para cá. O que significa que a gente não está vendo mar abrir nenhum na nossa frente. Mas ele já começou a abrir lá na ponta, gente. É porque a gente não gerou no coração ainda a certeza de que o mar vai completar a abertura para a gente atravessar. Oh, meu Pai, o Senhor é lindo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tudo que eu estou falando aqui é abundância de vida, mas só vai experimentar quem der um boom nessa mente hoje, gente, e começar a guardar no coração as promessas de Deus. Não é para sair empolgado e depois desistir, não, senão você aborta o milagre, cara. É para engravidar mesmo, velho. Mas se tiver que esperar 9 meses para sair, espere perseverante, porque vai nascer. E como eu preguei no outro culto, depois que nasce, meu irmão,
A gente esquece até as dores de parto. E quarto. Esse quarto é o meu predileto, Isaac. O propósito maior é a presença. Deus ia fazer tudo aquilo, ia mostrar uma Israel nova. Ele mostrou a gente hoje aqui, eu creio que Ele mostrou mesmo, coisas grandes que eles farão em nossa vida, que Ele fará. Mas o quarto propósito é o maior. Porque o propósito maior é a presença. E eu vou te contar um segredo sobre essa visão. O maior milagre não era a construção do templo, não era paredes novas, não eram as portas gigantes que estavam destruídas também. O objetivo final de medir e reconstruir o templo era um só: preparar um lugar para a glória de Deus habitar. Por que ele queria fazer tudo isso? Porque ele queria um lugar para a glória dele voltar. E o resto? O resto são acréscimos de um Deus que te ama. Jesus diz o quê? O propósito é: cuide do meu reino e da tua justiça. Mas e o resto? E o resto eu acrescentarei. Ah, cara. Às vezes a gente entra, né? Ou em filme, ou se já entrou. Eu já entrei. A gente entra naquelas mansões luxuosérrimas. Lustre, que só o lustre deve custar o preço da casa da gente inteira, né? Aqueles carros na garagem, às vezes tem até coleção de carro, parece que o cara tem 15, 16 pés, né? Um para cada carro. Mas quando você entra, você não vê amor. Você não vê quentura. Você não consegue ver um ambiente aconchegante, gente. E às vezes a gente vai na roça, eu já fui. E nessas caminhadas pela América Latina também, quando eu estava viajando pelas igrejas. E às vezes eu entrava numa rocinha e tinha uma farofa de café. E a gente sentia um aconchego, uma paz, um amor, né, Bena? Que abraça a gente assim. São melhores cafés da manhã na sua vida, eles querem honrar o pastor. O rico às vezes não dá nada, e pode ser o inverso, viu? Mas o exemplo é esse aqui. E o pobre, às vezes, a gente tem tanto ovo que você tem que comer até sair pelas orelhas para poder... Porque o amor é tão grande que você se sente até constrangido de não comer tudo, gente. Sabe qual a diferença? É que uma casa sem amor é só um amontoado de tijolos. Não adianta Deus construir Jerusalém, construir aquele templo, construir tudo, e a glória dele está fora. Davi entendeu isso porque ele disse: não, nem começo a reinar se a presença não voltar para esse lugar. Essa igreja, luxuosa como está, sem Deus, ela é totalmente vazia. A nossa vida, com o nosso tudo, ela é totalmente vazia, porque o tudo absoluto é o Pai. Tem muita gente pedindo para Deus reconstruir as paredes da vida financeira. Tem muita gente pedindo para Deus reconstruir as paredes do conforto. Que não tem pecado nisso. Mas se esquecem o principal: a reconstrução do altar. Não peça para Deus restaurar a sua vida financeira, a sua saúde, a sua vida social, se você antes não pedir para Ele reconstruir o altar. Deus precisa nascer dentro do teu coração. Esse é o maior milagre que vai puxar todos os outros. De que adianta, gente, eu ter o emprego dos sonhos, minha diaconisa, se Deus não caminhar mais comigo? Do que adianta eu pregar num estádio lotado? Aí todo mundo ia me valorizar, né? Ia compartilhar os vídeos, ia dizer: ah, eu já fui ovelha daquele pastor. E quem me conhece já vai saber que é mentira, porque eu digo que vocês não são ovelha minha, de Jesus, né? Mas do que adianta tudo isso, se eu não tiver o Deus que tem tudo isso? Nada, gente. Se Deus não caminhar comigo,
Sua vida, gente, tem que exalar a paz de Jesus. Isso é um fato. A gente às vezes tem o emprego dos sonhos. A gente tem um salário mensal. Eu adoraria ter. A gente adoraria ter tanta coisa. E eu estou falando isso não como tristeza, e sim dizendo que são coisas que não são pecaminosas. A pessoa querer ter uma renda mensal que te sustente. Mas às vezes a pessoa tem isso, e isso já é motivo de dizer que você é rico financeiramente. Não te falta nada. Aí você tem a saúde perfeita. A gente vê muita gente aí com carro, eloquência verbal, fala bem, teve estudos, tem amigos, tem uma sociedade que respeita ela, mas você olha para essa pessoa e ela não exala a paz de Jesus. Hoje é noite de você refletir para si mesmo. Será que eu não estou mais exalando a paz de Jesus? Por quê? Porque eu estou colocando no meu coração coisas da minha cabeça, em vez de deixar a paz de Jesus tomar conta? Isso é muito sério, gente. Isso é para cada um refletir consigo mesmo. Será que muitas vezes, Maurício, quando alguém olhar para você e dizer, eu não estou sentindo Jesus ali, sabe por quê? É porque meu coração está tomado, Rose, de outras coisas. É porque eu estou gerando, eu estou gerando agonia, eu estou gerando preocupação, ansiedade, raiva, ira. E isso não são frutos do Espírito. Mas quando dizer assim, Senhor, gere em mim a tua vontade. Mas Maurício, você vai passar por um perrengue aí, não importa. Venha, trate minha vida. O Senhor é o dono de minha vida. O Senhor é bom. Tudo que acontecer, permissão sua, vem, Senhor. Conduz, eu não quero mais nada. Mas Maurício, você vai ter que pedir perdão àquela pessoa que ela que te ofendeu. Não tem problema não. Eu quero ser grande aos teus olhos. Eu peço perdão. Ô Joãozinho, me perdoe. Me perdoe, cara. Me perdoe porque naquele dia que você me xingou, eu devia estar melhor. Eu devia estar cheio de Jesus e dizer assim, ô meu irmão, se você me xingou, eu devo ter te feito alguma coisa. Não importa, gente. Eu quero exalar Jesus. Cara, por isso, gente, é que a gente muitas vezes, mesmo com tudo, a gente não sente mais alegria. Tira a alegria. Deus não. Deus dá uma alegria fora de entendimento. A gente precisa bater no próprio peito hoje e admitir que temos levantado os altares errados em nossas vidas. E por isso a gente não tem sentido Deus como a gente deveria. Deus quer seu coração completo. E o maior presente que você pode dar a Deus essa noite é descansar nele. Ele fala assim, né? É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Olha que coisa linda. Não minha voz, a letra. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse foi o plano com Adão, desde o início. Cuide de minhas coisas, mas descanse em mim. Porque você colhe até mesmo o que você não plantou, gente. De que adianta a cura física, gente, se a alma continua doente e fria? De que adianta tudo relativo se não temos o tudo absoluto? Sabe, a verdadeira glória não é uma estrutura bonita. Tudo isso aqui, eu não quero, se Deus não estiver presente. Mas se Deus estiver presente, a gente pode continuar pregando na garagem da casa de Jorge, na varanda de minha casa, na casa de Liane, como a gente fez um estudo, na casa de Níris com aquele piscinão, na casa de Eula, na casa de Rui, qualquer casa, gente. De Mateus ainda comendo salgadinho. Mas o que importa é Deus presente. Não busque a Deus apenas pelas paredes que Ele pode levantar para você. Busque a Deus para que Ele volte a morar
dentro de você. É interessante porque a palavra é clara e diz assim, Jesus não quer te dar um prédio, Ele quer te fazer esse prédio para Ele morar. É lindo, né? 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos ficar de pé, por favor? Estou acabando já. Eu quero voltar a dizer que Deus está colocando uma vírgula em sua história hoje. Deus fala assim, ó, não lembreis de coisa passada, nem considere as antigas. Eis que tenho posto uma vírgula, uma porta aberta. Porei riachos no ermo, porei caminhos no deserto. E Ele está colocando uma vírgula na sua história. Mas não apenas para te dar coisas. E olha que Ele é galardoador daqueles que o buscam, viu? Mas para te dar Ele mesmo, gente. Sabe, quando a gente recebe essa presença de Deus em nossa vida, Ele nos garante. Ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente, muito mais além, eu gosto dessa redundância, daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, daquilo que nem chegou no nosso coração, através do poder que opera em nós. Nosso coração tem que estar cheio dele, das promessas dele. Cara, ei, preste atenção. O mundo pode ter colocado um ponto final em sua vida. Pessoas, decepções, podem ter colocado um ponto final em sua vida. O médico pode ter colocado um ponto final em sua vida. As finanças, o banco e principalmente a sua mente pode ter colocado um ponto final em sua vida. Mas eu conheço um cara que aguentou o maior pontão final na vida de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. Sabe o que ele fez? Ele cravou esse ponto na cruz para dar uma vírgula para nossas vidas. Cara, sabe, gente, o inferno olhou para o Calvário, Isaac, eu imagino assim, e diz assim, perdeu. Não é? Os discípulos olharam lá para o túmulo e pensaram assim, perdeu, terminou. É ponto final. Eles disseram isso, cara. Satanás pensou, terminou. Os discípulos disseram, terminou. Ah, cara, mas no terceiro dia, Deus entrou na história. E aí já era, cara. O ponto do prego virou vírgula de vida. O túmulo está vazio. A história continua. E se Cristo vive, a nossa história não acabou. Ela não terminou. Ela continua e é abundante a partir de hoje. Então eu digo, receba a vida abundante em Cristo Jesus. E só quem recebeu, aplaude o nome dele para a glória de Deus.